Olá! Arte na educação é a integração das artes visuais, música, dança, teatro e outras formas de expressão artística no contexto educacional, tanto formal quanto informal. Mais do que simplesmente ensinar técnicas artísticas, a arte da educação, ela busca promover o desenvolvimento integral dos alunos, estimulando a criatividade, a expressão individual, a sensibilidade estética e o pensamento crítico. E é para falar da importância da arte, olha, não só na educação, que eu recebo no programa Lespe Cidadania de hoje, a Deusni Ana de Carvalho, que é professora de arte e também atriz. Deusni, muito bem-vinda aqui, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Isso. E olha, e ao seu lado está nada mais nada menos que a sua filha, que é professora também de arte, a Keila Carvalho Pereira. Keila, obrigado pela tua participação também. Olha, mãe e filha juntas, isso é uma maravilha, né? No mesmo segmento, na mesma arte. Segmento, né? Não é? Sim. E eu abri o programa agora, Deusni, falando sobre essa questão da arte na educação. Mas eu disse ali na abertura, não só na educação, não é, Deusni? Isso é no sentido amplo, né? Não é? No sentido amplo. A arte, ela abre um leque gigantesco na vida do indivíduo, no dia a dia, né? Então, ela abre esse leque gigantesco. E isso é a importância da arte. E a educação, ela, mais do que nunca, ela precisa da arte, principalmente do que nós fazemos do teatro e educação. Não, que é maravilhoso, né? Você ensinar as crianças em escola sobre a arte é muito. Eu não vou dizer, a gente fala, né, meio caminho andado. Olha, que vou te dizer, uma grande parte do caminho andado. Já, sim. Não é isso? E principalmente o trabalho que nós fazemos é estar implantando mais o teatro. Porque o professor de arte, eu falo isso no caso nosso, da educação dentro de Arujá, e acontece a maioria das escolas e prefeitura. Então, nós temos o professor de arte, mas que ele segue um cronograma. Ele tem o seu planejamento, a sua ementa para seguir. Então, o tempo dedicado ao teatro ele é bem pequeno, porque para ser um professor de arte é amplo, só arte. Então, no nosso caso, não, nós chegamos só com teatro. Já vamos buscando o próprio professor de arte, nos indica, olha, temos tantos alunos ali que precisa ser trabalhado com vocês. Esses realmente, eles gostam muito do teatro. E aí é onde a gente forma aquele grupo. No mesmo caso da Keila, né? Isso. Como é que foi, Keila? Porque você seguiu o meu espaço, ia comigo. Os passos da tua mãe. Né? Igual a pequenina que vem junto com a mãe também. Exato. Ela ia junto comigo. E sempre ajudando, não é? Sim, ela me convidou para assistir a aula, participar junto com ela. E até então eu não tinha aquele amor, aquele afeto pelo teatro, mas pela profissão de professor, sim. Aí depois... Sim, mas você já tinha, então na tua cabeça, você já tinha... eu queria ser professora, ou ser jornalista, alguma coisa assim, por trás das câmeras, nada assim na frente, nunca me destacando. Eu nunca gostei muito de destacar, porque eu era muito fechada, muito tímida. Né? Eu era muito tímida. E ela me trouxe para frente, olha, isso daí vai te ajudar. Aí, conforme eu fui vendo as aulas dela, ela falava, agora você vai lá dar aula para mim, que hoje eu não estou bem. Eu olhava, o quê? Quê? E ela sempre fazia isso. Na educação, às vezes, eu pegava umas aulas mesmo, eu falava assim, não, eu vou lá, mãe, no seu lugar, porque eu gostava de ensinar. Então, isso foi me ajudando muito, essa parte da timidez em mim. Da minha parte oratória também. Eu tinha muita vergonha de falar, de me expressar. E quando eu peguei essas aulas em oficinas, isso me alavancou. Eu fui para frente, eu fui vendo como era gostoso, sabe? Eu fazia amigos lá dentro. Alunos que hoje são meus amigos, que eu levo para uma vida. E depois disso, a minha mãe falou assim, Keila, eu vou ter que sair, porque não tem como eu continuar. Mas continua com as aulas. E eu fui continuando. Então, a turminha que era da parte que ela tinha, começaram a vir comigo. Eu já ia direcionando para ela. E eu tinha um jeito diferente de dar aula dela, né? Porque minha mãe, ela sempre foi mãezona, né? Aquela criança, mais para criança. E ela sempre aquela coisa de acolher. E eu era mais mocinha, né? Eu já... Para os adolescentes, né? Mais para os adolescentes, uma linha mais para os adolescentes. Então, as crianças me estranhavam quando eu pegava. Não é que eles tinham medo, eles tinham receio de errar comigo. Só que eu era tão, assim, amiga com eles, que eles se sentiam à vontade. Que eu falava, gente, é diferente ser um professor de sala de aula e um professor de teatro. Porque eu sei que um professor de sala de aula, ele tem um certo limite, porque tem coisas que você não pode falar numa sala de aula, que os alunos, hoje em dia, então, né,
vão levar ao pé da letra. E no teatro não é que você vai falar tudo o que você pensa, não, mas você se sente mais abraçada com eles. Você tem mais liberdade em algumas coisas com os alunos. Tudo com muito respeito, é claro, né? Então, no teatro, eu me descobri que algo que eu não sentia até então, que era aquela paixão, aquele amor. Mas você já tinha na tua cabeça que você queria ser educadora? Eu queria ser algo assim, ou educadora, ou diretora, ou sei lá, alguma profissão que não me destacasse tanto, que eu não ficasse tão na frente, que me destacasse tanto. Que eu não queria ficar sempre à frente, que eu tinha muita vergonha de qualquer coisa. Eu falava assim, acho que eu vou pegar a professora, mas em creche, né? Ou eu pego professora em assim, cantos assim que as pessoas não me notem tanto. Eu não queria ser notada. Eu tinha muita vergonha de ser notada, das pessoas ficarem me olhando muito, das pessoas falar muito. Eu era muito fechada, eu sempre fui uma criança muito fechada. Tanto que até hoje as pessoas falam, nossa, você tem uma cara de brava. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu assim, gente, é só aparência. A timidez, né? Timidez. Braveza por causa diferente. Então... Você... Eu também foi por causa da timidez. Eu era mais nova do que ela, era tão tímida que eu passei os 4 anos do Fundamental 1 sem nunca pedir para ir ao banheiro. Então, como é que, o que te levou, então, a... Foi exatamente por causa dessa timidez que minha mãe falou, olha, ali na igreja presbiteriana tem um teatro. Lá eles estão fazendo artesanato e vai lá que tem teatro. Aí ela me indicou, eu cheguei e me apaixonei. Aí, para mim, sobrou os piores papéis. E foi os melhores papéis, porque eu comecei já com desafio. Sempre os personagens menores se destacam, né? Então, olha, você vai fazer uma menina mendiga que está na rua, debaixo de uma... Que legal é isso. Vão sujar meu rosto? Vão. Vão dizer, vão deixar o teu cabelo tudo desfiado, vão sujar seu rosto, o seu vestido vai ser assim. Ai, é isso que eu quero. As meninas, você, nossa, parece até que o cheiro não está bom. Falei, mas é a personagem, vou fazer. Eu tinha 8 anos. Fui e fiz, eu me lembro que a moça esquecia do texto, eu passava para ela, eu debaixo do banco ali. E realmente foi um sucesso, e aí eu não quis parar mais. Sempre estava ali. Me chamaram para declamar uma poesia a primeira vez, né? Fui declamar. Aí eles, dali um tempinho, eu falei, nossa, será que gostaram? Será que não? Eu joguei a voz, né? Joguei emoção. Será que não? Dali a pouco, né? O apresentador, você vem novamente para falar essa poesia. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiz tudo errado. Aí fui lá, aí joguei mais emoção, mais vontade. Nossa, parabéns. Daí eu falei, nossa, o que eu tinha feito errado? Ele falou, não, nós gostamos, que chamamos novamente. Aí você começa a criar mais segurança, a se desenvolver mais, a conversar mais, e assim foi até a juventude. E a juventude, né, fazendo magistério, eu sabia que eu precisava me envolver com teatro. Igual ela, eu queria estar ali, preparando grupos, eu não queria estar atuando. Mas quando não tinha jeito, eu atuava igual ela. Ela prefere não atuar, mas atua muito bem. E você vai ver numa das imagens que aparece uma bruxa, que aí virou a paixão na cidade. Nem fala dessa bruxa. Eu não sei se o nosso diretor já está com essas imagens aí. Já está. Aparece uma bruxa, se ele tiver. Em determinado momento ela está. E ela faz parte do nosso sítio, que ela é a prima quando a gente leva na semana. Foi um personagem assim, não sei nem se eu posso dizer aleatório, né? Mas é um personagem que surgiu de um projeto que era da oficina, que era um trabalho de oficina. A gente está com a imagem, olha lá. Vamos esse ver, daí foi a lenda de Arujá, que tinha o pássaro azul. Foi lindo. Então eu peguei uma imagem. Foi lindo, lindo, lindo. Esse é o Romeu gastronômico, né? Então, são trabalhos que ela fazia eram crianças na muito tímidas essas daí. Hoje já são pais. Esse menino já é pai, outro também, já estão todos moços, né? Então, esse aí foi o Romeu e Julieta, mas gastronômico. Tudo levava ao nome de mar. Esse daí, Socorro, o Planeta Terra está em perigo. Apresentaram muito, muito mesmo. Era bem comovente, porque eu que escrevo também. Você é autodidata, né? Olha que maravilha. Esse aí é Maculelê, já para Consciência Negra. Só peguei 3 imagens que estavam melhor, mas tinha um grupo. Quando a gente trabalhava muito em oficina, minha mãe tinha muito isso, trabalhar projetos ligados a temas importantes. Por exemplo, a gente fazia algo ligado à africanidade ou a temas assim que era ligado ao... Da China. Esse da China. Esse aí foi uma gracinha nas escolas. A famosa lenda da Flor da Honestidade, Flor da Verdade, nós preparamos uma outra peça para que as meninas pudessem entrar. E foi na China eles viram e gostaram.
Esse numa foi um escola. encerramento que você fez esse ano. Foi. Meu filho estava trabalhando lá, né? 2 dias que você levou Esse para é o poder último ensaiar. trabalho que foi feito. Foi feito em 3 dias esse daí. Eu queria mostrar para eles na escola que eu estou o que é o espírito de Natal. Ah, que bom, que legal. A cooperação. Nós trabalhamos consciência negra, falamos muito sobre o Ubuntu. O que é o Ubuntu? Né? Ninguém é sozinho sem a ajuda do outro, né? Aí contamos a lenda do Ubuntu. Aí eu falei, aí chegou a menina, tem umas meninas que querem fazer teatro. Essa aí é artista plástica, que foi para a peça teatral O Pequeno Príncipe Rapper. Esse é o Pedro e o Lobo. Esse é o Pedro Lobo. O lobo, ele não é sacrificado, meus caçadores. Esse aí é uma parte da Semana Monteiro Lobato. Que a gente participa todo ano. Esse é o... Todo ano a gente participa com a Príncipe biblioteca. Escamado. A gente antigamente, quando a gente começou no projeto, a gente ficava uma semana, de manhã até a tarde, o dia inteiro, com os atores oficineiros que trabalhavam com a gente. Era o dia inteiro de peça. Isso acontece Ainda acontece. Todo ano, há 18 anos, na Biblioteca Municipal de Arujá, tem a Semana Monteiro Lobato. Eu que escrevo, então eu tive todo cuidado na hora de escrever as peças. Todo ano a gente coloca um tema importante para aquele tema. Olha lá, a bruxa. É minha bruxa. E ela entra no sítio. Comecei com a bruxa há muitos anos atrás, a turma gostou tanto da bruxa que eu continuei levando a bruxa. Esse é eu de Dona Benta. E eu acho incrível a criançada gostar de bruxa. Eu faço a Dona... ela de Boneca Emília também. Emília, né? A Emília é gigante, que nem a criançada falava. Mas a Emília nossa, que Emília é gigante. Porque você é alta, né? Emília é gigante. A gente já começou a trabalhar melhor os personagens. Esse ano a gente falou assim, não, a gente vai renovar o guarda-roupa de novo. Tinha o Visconde de Sabugosa. Esse Visconde, ele é ótimo, viu? Nosso menino, esse menino aí também. Nós trabalhamos com os TA, né? Que são os autistas, os né? Autistas, então, nós temos, vai aparecer aí o Pequeno Príncipe. Tem transtorno, né, do espectro autista. Por isso que é o TA, transtorno. Esse daí é do Príncipe Escamado, né? Mas era uma abordagem já sobre ecologia, sobre o problema que estava acontecendo na Amazônia, os botos morrendo, nós abordamos. Aí é sobre o Ubuntu. Que a gente participou também da exposição. O Pequeno Príncipe no Planeta Azul. Então, essa menina que está ali de sainha azul, ela é autista, mas canta divinamente bem. O Voo da Asa Branca, que é um bairro que a maioria são nordestinos. Aí nós mostramos como é que foi a chegada deles. Esse Pequeno Príncipe Rapper. Esse garoto aí, ele toca divinamente o violão. Esses 3 foram escolhidos. A peça começa como se fosse um ensaio do Pequeno Príncipe. Ele, como é negro, ele não aceita fazer o Pequeno Príncipe. Ele prefere fazer um príncipe negro. Aí, qual vai ser o tema? O Pequeno Príncipe Rapper. Então, esses 3 e a raposinha lá, que está aí. A Beatriz, que faz a raposinha, olha ela ali, sentadinha. Ele transforma mais tarde, aos 18 anos, né? Que também foi ator mirim meu, que hoje é moço. A equipe que levou. A menina que pintou o quadro do Pequeno Príncipe Rapper, né? Que é a minha sobrinha. Que é a sobrinha também. Também colocamos ela na arte. É tudo em família. Olha, um pedaço do espaço da apresentação, né? Esse foi o dia. Nós temos a apresentação na escola e depois nós levamos para um anfiteatro também. Sim. Ela leva, a gente leva, para eles conhecerem o que é um palco. O que é uma plateia silenciosa, o que é ter música, né? Ela começou levando os alunos da onde ela está, da escola que ela está, né? É onde eu trabalho, que eu fui convidada esse ano, que passou agora, por um amigo meu, que ele já tinha um projeto de teatro nessa escola. E ele me convidou para estar somando com ele esse projeto. E nesse momento de conversas, aí eu sugeri porque a gente não tira eles desse âmbito que eles estão, que é na escola, e traz eles para um local para eles conhecerem. Já que a gente fala tanto de teatro, eu não queria que eles ficassem só na teoria, eu queria que eles sentissem na prática o que é estar num palco, para eles sentirem o que é um palco. Aí ficaram naquela dúvida, mas será que a gente poderia levar? Será que não teria algum obstáculo? Eu falei assim, eu vou tentar conversar com as pessoas que são donas desses locais para ver o que eles conversam. Aí nessa conversa vai e fala assim, agora é com vocês, porque a gente é professor, eu não sou diretora.
Aí cabia a diretora estar conversando e fazendo a parte dela. Mas deu certo, foi um show que foi gravado, o prefeito amou, sabe? Foi maravilhoso, porque as crianças elas sentiram o que era estar apresentando num palco de teatro. E nisso a gente não apenas, não só apenas levamos eles para eles ensaiarem, terem um dia de teatro mesmo num palco, como também já aproveitamos e formamos eles, né? Colocamos diplomas e tudo. Nossa, isso para aquelas crianças que são de local afastado, que nunca vai para um teatro, não vão sair dali se a gente não levar, isso para eles foi a coisa mais maravilhosa. Eu via na alegria dos olhinhos deles, dos pais, falava, gente, vocês fizeram um bem tão grande para essas crianças. Quer dizer, você vê a satisfação de um olhar de uma criança ali, quando ela sai daquele âmbito que ela está acostumada, que ela está ali, sabe, naquele localzinho que ela não está habituada a sair. E quando ela vai para um local que, nossa, eu me senti um artista, e ela se sentia um artista, eu achava uma graça. Eu estava assim, mas vocês são os protagonistas, são vocês. Então, todos os méritos são de vocês. A gente não estaria aqui se vocês não topassem essa ideia também. Uau. Se vocês, alunos, falassem, eu não quero, não ia ter. Então, para mim, os protagonistas eram eles ali. E eles deram um show à parte, né? E hoje existe uma diferença, isso que eu queria saber de vocês, sim, da tua mãe para você, Keila. Eu digo, em termos de ensino de teatro, de escola, né, de teatro na escola, tem uma diferença hoje da época da tua mãe para a época de hoje que você... Olha, não sei se vocês podem... mudou muito pouco. Da minha época, quando eu era jovem, mudou, sim, um pouco. Sim. Mas a maneira com que... Então, hoje nós já exploramos, né, novos foi a experiência temas. Também, né? E exploramos vários temas. Antes, não, o pessoal só podia estar fazendo teatro, teatro pronto que tivesse num livro. Hoje, não, a gente tem a liberdade de escrever. E ela cria, né, de criar. Muito. E eu gosto de criar porque os livros que estão de lançamento de peças teatrais, a maioria não é apta para o que você precisa, porque você tem um curto espaço de tempo. A maioria das vezes nós temos um curto espaço de tempo para preparar. E não podemos ter tantas falas, porque a criança, quando ela inicia o teatro, fica desagradável, o texto muito longo, muito difícil, que não tem a ver com a realidade. Então, nós preparamos, nós conhecemos assim a linguagem da criança e eu dou a liberdade, eu faço o texto, eu falo, é um esqueleto, vocês vão preencher. Né? A mesma coisa é aquele. Vamos dar a liberdade. A gente tenta... Eu ouço muito o que ela fala, ela me aconselha muito, olha, como ela tá... A voz da experiência a voz da experiência não tem nem o que dizer, né? Escutar... E ela tem, né, essa experiência dela com as crianças. Eu já lido com os jovens. Então, toda vez que eu vou lidar com as crianças, eu falo, mãe, eu estou indo no caminho certo? Você acha que eu devia fazer isso? É mais complicado com os jovens do que com a criança? Com a criança é mais complicado. É mais complicado. É mais delicado. O jovem, você pode conversar, você pode brincar, mas a criança, ela não aceita certas brincadeiras. Ela leva muito para o pessoal. E dependendo dos pais, eles não entendem. Eu trabalhei em particular e eu senti dificuldade para trabalhar com a criança. E já quando eu trabalhei, não sendo uma particular, uma escola pública, eu senti uma diferença muito grande. A escola particular. Nossa, muito difícil. Então eu senti a diferença de linguagem de uma para outra. Então, assim, eu percebo assim, não, tudo bem que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, que a criança leva tudo ao pé da letra. Realmente leva. Mas cabe aos pais também explicar. Cabe aos pais mostrar essa realidade. Então, eu percebo que as crianças de uma escola pública parece que têm uma mente mais aberta que as crianças que estão em escola particular. Eu não entendo isso. E as crianças de escola particular, eles, assim, você tem que levar, incentivar mesmo. Eles querem fazer, mas você tem que dar um empurrãozinho. Principalmente, é mais fácil você lidar com os alunos do que com os pais. Eu sempre falo isso. Não importa, eu acho que qualquer setor, né? Nós estamos numa era, assim, de muito mimimi. Vamos falar. Esse negócio de mimimi é complicado. É complicado. É complicado. Olha, a gente isso no teatro não combina. Isso no teatro não combina. Tema nenhum pode. Isso induz a isso, isso induz aquilo. Porque lá as crianças são o quê? São clientes na escola pública. Pode ser, e a gente tem a didática, temos formação, temos a didática, ela também é pedagoga, e nós temos a formação para saber o que nós devemos e não devemos colocar. Só que há uma diferença eu vendo ela. Então, você vai assim como você estivesse pisando em ovos. Por isso que eu falo, trabalhar com a criança é muito mais complicado.
E por isso que eu sempre converso com ela, olha, você que já tem essa experiência, você se trabalha diretamente com essas crianças, e ela ama trabalhar com essas crianças. Eu gosto de trabalhar com Como ela gosta. Ela nunca deixou, a gente ficou um tempo sem trabalhar na oficina da cultura, que a gente trabalhava lá. Aí eu tive que sair. Só que ela continuou com o projeto dentro das escolas, que é chamado Teatro Educação, que é uma linha diferente que é abordada numa oficina. E ela continuou esse trabalho com afinco, com amor, com dedicação, algo que muitas pessoas deixaram esfriar. Ela não, ela tinha amor, ela tinha garra. Ela falou assim, não, eu não vou deixar. E o que era legal na minha mãe, que eu acho muito legal nisso, é que ela não escolhe uma pessoa por ser bonitinha, não. Não. Às vezes vem aquele aluno, aquela professora, não, esse não, porque esse vai dar trabalho. Mas, não, mas é isso que eu quero. É esse que eu quero. Né? Não é assim, uma pessoa assim, porque é o mais certinho. É o bonitinho. Não. Aí eu tá olho assim, trabalho, é esse fazer. que precisa. É igual ali onde parece aquelas crianças com a peça chinesa ali. Que a gente passou ali a agora. Flor da Honestidade. Era uma sala muito difícil. Aí a professora falou, dá para fazer, desenvolver um projeto teatral? Foi lógico, a tua sala é difícil, não é? Nossa, eles são muito indisciplinados, tá difícil. Ele veio de uma escola como se, né, temos que começar tudo novamente. É um quarto ano muito difícil, que era de uma outra escola, quer dizer, iam se ambientar. Falei, é eles mesmo. Eu falei, tem que envolver a turma toda. Não é e você não faz ideia como mudou essa turma. Essa turma mudou completamente. A gente consegue trabalhar essa linha do aluno, a criançada. Né? Você vê, vem as crianças ali, você fala, ai não, geralmente o professor, mas esse daí é muito bagunceiro. Mas esse aí está me dando. Falei, é esse que precisa. Precisa até que ali ele vai aprender a ter foco, aprender disciplina. Nós vamos saber mais aqui. Nós vamos ter que fazer um intervalozinho aqui, mas já já a gente volta para continuar falando né, sobre a arte nas escolas, né? Enfim, não só a arte teatral, mas a arte num todo, tá bom? Ok. É um instante só. Voltamos daqui a pouquinho. Até. Muito bem, estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje batendo esse papo aqui, falando sobre a arte, né, no teatro. E eu estou com a companhia aqui da Deusni Ana de Carvalho, que é professora de arte e atriz, e a sua filha, ao lado dela aqui, a Keila, que também é professora, né, Keila? Eu queria que vocês falassem um pouco da companhia de vocês, lá em Arujá. Como é que é? A companhia Toa, a famosa companhia Toa lá em Arujá. Toa, né? É Toa, companhia Toa. Não é à toa, Toa. É à toa. Não é à toa. É Toa. É Tecendo o Amanhã. A companhia, né, como minha mãe pode explicar isso melhor, ela tem mais de 28 anos na cidade. E ela começou com um projeto da minha mãe, um trabalho de faculdade da minha mãe. Tem mais de 28 anos e única, né? Única, que agora única que na vai cidade. Surgir. E queremos que surja cada vez mais. Exato, porque quanto mais artistas tivermos, quanto mais abraçar a arte, a gente acha ótimo. A gente não, não é uma competição. Negócio de concorrência, competir. Não, a gente gosta, porque todo mundo está falando a mesma língua. Então, exatamente. A nossa companhia, ela sempre assim, a gente está sempre abraçando projetos, apresentando peças, fazendo outros trabalhos, exposições. O que chama, a gente está lá. A gente fala, Cia, vocês têm, assim, atores para vocês fazerem uma exposição, trabalhar uma exposição? Temos. A gente liga para os nossos atores, para os nossos colegas, a gente pergunta da disponibilidade de horários, tudo, e a gente fala, não, vamos lá. Então, a Toa, ela é assim, ela não é fixa que ela tem que estar sempre, só trabalha com isso. Não, ela abraça tudo, música, canto, o que tiver, né? O que tiver. Então, quando surgiu, eu senti essa necessidade. Porque apresentamos um trabalho dentro do projeto, adivinha do quê? Telecurso 2000. Telecurso eu trabalhei, 2000. fui orientadora do Telecurso 2000. Aí eles tinham uma dificuldade, assim, na área de matemática. Eu tinha a professora que passava matemática, e eu era literatura. Aí eu falei, eles estão tendo uma dificuldade com os teoremas aí. Vamos partir para uma peça de teatro. Vocês chegam uma hora antes? Com certeza. Criamos Grécia Antiga, esses homens maravilhosos. E ali começou.
fizemos uma peça, ambientamos o Egito. Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Tales e o de Pitágoras, tudo muito bem explicado. E até o menininho, que era filho dos que foi ali, dos atores, né? Aprendeu os teoremas. Então, todo mundo aprendia, porque Pitágoras explicava, Tales, e ao mesmo tempo tinha toda aquela encenação bonita. Entrou depois a lenda de Pandora, para não ficar só ali na matemática, só nos teoremas. Então, tinha, e a gente foi de uma maneira lúdica. Bem lúdica. A gente quis mostrar que a gente conseguia trazer os alunos para eles entenderem, tipo, professora, eu não estou entendendo aquele assunto daquele momento da escola. Então, a gente trazia isso de maneira lúdica. Vocês usavam? Era o usam, teatro. Né? Como é que era o teatro, a gente criava uma história em cima daquele assunto que eles tinham dificuldade. Então. Que nem a matemática entrou e tá, peraí, como que a gente coloca a matemática? A minha mãe já fala, não, vamos colocar a Grécia. Vamos colocar. Então, ela foi pesquisar, ela viu qual seria a melhor maneira. Então, a gente encaixou um tema em cima de outro. E eles falaram, nossa, agora sim eu entendi. Agora sim. É isso que professores hoje fazem, né? Os professores estão usando métodos assim, de comparações para você ter um entendimento. Às vezes a criança não sabe aquele... Mas, nossa, aquele teorema de Pitágoras, meu Deus do céu. Como é... Por isso que eu falo, a criança, às vezes, não adianta você só falar. Às vezes a criança, você tá o professor lá falando, a pessoa não está entendendo, fazendo, peraí. Ou através da música, ou através de uma poesia, alguma coisa vai trazer aquele aluno. E isso começa lá atrás, bem lá atrás. Desenvolvendo a linguagem. Eu sempre admirei muito o método da Viola Spolin, que foi uma professora americana durante 50 anos. Ela ficou em sala de aula e desenvolveu todo esse método. E eu falei, olha, é interessante. É o que eu tenho trabalhado. Olha, é a improvisação livre, a improvisação orientada. Então, eles vão aprender a criar e vão estar improvisando, é onde eles vão ter liberdade. Tanto os atores maiores como as crianças, você nota eles atuando, é algo bem real. Não é aquela pessoa engessada ali na frente do palco, parecendo um papagaio. A gente realmente trabalha tudo muito técnicas normal. Teatrais mesmo com eles. Antes de eu jogar um ator para um palco, eu falo, não, vamos treinar, fazer jogos teatrais. Então, a gente passa os jogos teatrais, a gente ensina todos os manejos que precisa do ator para ele estar em cima de um palco. Depois, a gente vai trabalhar todas as encenações de um palco, as suas expressões, marcações. Tudo é postura, tudo. Como voz. você se portar na hora que você está... Até a maneira de falar. Eu digo assim, falando uma frase, um texto. Tudo para não ficar mecânico, não ficar aquela parte parecendo um robô apenas falando. Eu falo assim, vocês não podem só falar, tipo, você leu, ok, agora interprete, dê vida a esse texto. Então, é isso que a gente sempre trabalha com os alunos. E isso foi uma coisa que nossa companhia sempre se preocupou, principalmente com as linguagens. A gente não deixa qualquer linguagem entrar, a gente toma muito cuidado com a linguagem, muito. E como a gente trabalha muitos temas importantes, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que a gente não trabalha, a gente não apresenta só para um público, a gente tem um público seleto. Eu sempre falava, não quero apresentar uma peça que só um tipo de público vai assistir. Então a nossa peça ela é mais assim alegre, muitas vezes muita comédia que a gente adora. Então toda peça que a gente trabalha, a gente se preocupa com o tema e com o público que vai assistir. Eu quero que o meu público não seja só de pessoas formais, eu quero um público informal também, que chega lá, eu amei, e eu tive esse privilégio esse ano de ver muitas pessoas, nossa, eu nunca tinha entrado no teatro, que delícia que é assistir uma peça. Porque eu falo, não, vamos convidar esse povo para assistir, e que não seja uma peça só voltada para um tipo de público. Apresentei uma peça, sim, que era para um público mais formal, mas outros também vieram e adoraram, porque a gente se preocupou com a linguagem. Porque se você apresenta uma peça para só um certo tipo de público, você não quer atingir todo mundo. Você só quer atingir aquele público. Ali. E não é o que a gente gosta de trabalhar com todo.
Então, nós, né, tomamos muito cuidado, com a linguagem, porque você pode fazer rir, pode fazer divertir, sem você usar palavras chulas, nem um palavrão. Porque daí, desde a criancinha, porque geralmente o adulto, quando vai ao teatro, ele leva uma criança junto, sempre às vezes. Leva, né? Então, nós temos esse cuidado. Né? Esse a companhia cuidado, claro. sempre teve esse cuidado, do tema, de tudo que nós escolhemos. Por isso que eu optei por escrever. E outra coisa, a arte, ela ajuda no desenvolvimento cognitivo do aluno? Como ajuda? Nossa, a gente tem visto, ela, nem tenho o que dizer, eu por te perceber, conforme o meu tempo, que eu já fui assim, trabalhei em sala de aula e sempre eu gostava de levar um pouco de teatro para salas de aula. E eu percebi aí um crescimento naquelas crianças que até então eu não tinha percebido. Tem crianças assim, com o próprio autismo mesmo, você percebe uma diferença. Nossa, dá uma diferença muito grande, são aqueles que entregam de melhor qualidade. Sim. E nós fomos muito bem acolhidas. Eu, desde que eu comecei, eu fui muito bem acolhida pela educação e agora, ultimamente, já desde o passado também, mas ultimamente, muito bem acolhido pela cultura, pela prefeitura. O prefeito vai assistir e se diverte e vem conversar com a gente. E tanto é que ele reformou um anfiteatro que tinha, que pertencia à escola de música. Ele reformou, deixou confortável, mas cabe pouca pessoa. Aí nós lotamos. Aí ele percebeu que a gente lotava, que não era comum nos eventos da cultura lotarem, quando era algum evento pequeno, essa coisa. Aí ele percebeu que num teatro a gente estava sempre lotando. Ele falou, o espaço ficou pequeno. Aí foi quando ele coloca no projeto dele, que ele foi reeleito, um teatro municipal, que é o nosso sonho esses anos todos, buscando e batendo sempre na mesma tecla, né? Um teatro municipal que já está com verba, tudo. Que bom, para 500 pessoas. Então, o seu Parabéns Camargo ao prefeito, né? o seu Camargo já... E a educação também. Olha a ironia do destino. Eu tive problema de cisto nas cordas vocais, porque eu também dava aula no Estado. Fui fazer letras para ter as aulas do Estado e da Prefeitura. O excesso de trabalho, manhã, tarde e noite, muitas vezes, houve um desgasto. E aí tive cisto. Aí ele falou, mas como? Eu trabalhei em teatro. Eu falei, meu Deus, e agora? E é aquilo que você gostava de fazer. Porque aí você precisa o próprio dela, né? médico da prefeitura, tanto isso que acontece. Ele percebeu que eu perdi a voz. Ele visitando as salas de aula, aí ele chegou e disse assim, tá constante? Eu falei, sim, estou perdendo a voz quando chega no final de semana. E eu não sou de gritar em sala de aula. Eu não tenho o hábito de falar muito alto, porque fui educada a não falar muito alto. E mesmo assim eu estou perdendo a voz. Aí ele falou assim, vai para fazer o exame e tal, e acho que você vai para a readaptação. Mas eu acho que vão aproveitar você depois. Fui e no Estado imediatamente eu fui readaptada. Já comecei a trabalhar. Hoje nós temos um ator excelente, é enfermeiro e ator, né? E faz parte, Lu. E foi uma das crianças que eu também vi no Estado, jovenzinho, fazendo teatro, tinha aquele sonho. E ali eu montei um projeto, fui readaptada só depois de 3 anos, montei um projeto e levei para a psicóloga do INSS. Falei, esse é o meu projeto, porque eu não quero ficar na parte administrativa. Eu já trabalhei e eu não vou me sentir bem. Se eu for para uma escola, eu não vou para a secretaria. E aí você... Eu quero estar em ação, mas de uma forma reduzida. Sim. Daí eu montei o projeto, que eu estaria com alunos, mas seria uma quantidade menor. Se fosse uma sala inteira, a professora acompanharia. A educação abraçou esse projeto, né? Deu todo apoio. Tanto é que quando nós começamos com teatro, a Câmara foi nosso palco, que tinha aquele espaço redondo, né? E foi lá que nós começamos apresentando. Até a gente apresentou surgindo. Até na Câmara Municipal. Era a Câmara que se transformava Era onde em palco. A gente estava lá. Palco teatral. E sempre levando os alunos. E por isso, quando você me perguntou sobre essa parte cognitiva, realmente, eu pegava os alunos que tinham problema nessa parte cognitiva e a gente transformava eles. Esse último ano eu senti isso, que eu até comentei com a minha mãe. Nossa, mãe, alunos que não abriam a boca, tinham dificuldade de se expressar, tinham dificuldade em leitura, tinham dificuldade em tudo. Chegou assim, eu chorava para não pegar um personagem ou fazer uma dinâmica. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tratar esse tipo de aluno? Eu falei, não, é um desafio, vamos embora. Aí chegou na metade do ano,
eu aceito o personagem. Eu olhava, ai meu Deus do céu, não vou nem criar muita expectativa, né? Porque qualquer coisa chora, né? Quando chega no final de ano para apresentar, a pessoa dá um show de apresentação, aí você percebe que a criança mudou, aí a professora fala, você não faz ideia, essa criança ela mudou muito na sala de aula, ela teve um crescimento de 70% em rendimento na aula, em pouco tempo. A qual ela não tinha, ela começou a ter. Aí a gente percebeu como o teatro é importante para esses alunos, porque a gente não está levando só entretenimento, a gente está trabalhando tudo com eles. Então, a parte da oralidade, então, é muito importante. Porque... E a importância da escola, Keila, para os estímulos artísticos? Exato, né? Porque assim, eu sei que o teatro não tem uma grade de teatro em escola, infelizmente, né? Nós temos o professor de arte. Só que a gente tem um projeto, mas nem é todas as escolas que têm esses projetos, não é todas que abraçam o projeto teatro. Então, se fosse, né, seria uma maravilha. Eu estou em uma escola, está em outra. A maioria tem o professor de arte. Mas pensa bem, você é professor de arte, que vai pegar 20 turmas. Não dá. Não dá. Se você pegar, porque lá na seria tão bom se tivesse em todas as escolas o teatro, porque isso ajuda tanto a criança. Ela não é que ela vai se desinibida, que não sei. Não, mas isso ela vai trabalhar dentro da sala, porque o nosso ideal, o meu ideal é isso. Agora, isso poderia, falando na questão pública, hein? Até de políticas públicas, poderia se criar um projeto aí que, no bom sentido que eu estou falando. Mas eu acho que futuramente obrigasse vai ser, né? as escolas a terem essa grade, né? Essa grade do teatro. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que existe não tinha arte. O teatro e educação. Agora tem. Né? Sim. O Fundamental essa ideia... Porque eu gosto muito de saber que o teatro e educação, eles andam juntos. Eles andam juntos. O teatro não é só entretenimento, não é só para você dar risada, chorar ou só trabalhar as emoções. Não. Para o desenvolvimento de uma criança, isso trabalha em todos os aspectos. E a gente sentiu, quando eu trabalhei com meu colega numa escola lá, que a gente está trabalhando nessa escola, a gente perguntava para os professores como ele está indo. Como ele está se desenvolvendo? E elas falavam, não, ele está melhorando muito. Então, ele sentiu que para ele, se ele quer ser ator, ou ele quer ser alguma coisa ligado nessa parte de comunicação, ele sabe que ele tem que ler, ele tem que estudar. E eles estão estudando, eles estão ficando mais inibidos. Tinha criança lá que não abria a boca para nada. E você percebe que quando eles pediam para fazer a parte de leitura, da oratória, nossa, eles eram, assim, era difícil para eles. Era ali, cada palavra uma pausa. Aí depois, no final do ano, eu senti a diferença. Olha como você melhorou. Olha como você está mais expressivo. Você, naquela vergonha, aquela timidez que você tinha, você começou a melhorar. A minha própria filha mesmo. Ela começou a melhorar, ela começou a fazer amizades, porque até então ela é filha única, né? Então ela é sempre aqui, agarrada a mim. Sim. E assim, ela não é aquela criança que fica brincando fora da rua, ela é aquela criança que brinca dentro de casa. E eu não estou acostumada aos tempos antigos que eu era, ela não. Tá. Ela tá... E ela começou a fazer teatro e eu senti que ela se desenvolveu. Quer dizer, olha quanta coisa a gente trabalha, não é? Ela está aqui, inclusive, né? Ela está aqui com a gente. Ela está sentadinha aqui no... Só ouvir... Ó, como é que são as coisas, né? Vocês já são, avó e mãe aqui, já sabem como direcionar, né, a criança, vocês já sabem, ela entender, né, ter... A cultura também, né? A educação já de ouvir, de estar sentadinha ali, como se estivesse num teatro. Verdade. Não é? Ela é educadinha. Você vê, ó, como é que é o nome dela mesmo? Beatriz. A Beatriz, né, Bia? A Beatriz, ela tá como se ela estivesse assistindo um espetáculo. Tá aí. Eu sempre levo ela junto comigo para participar, para assistir. Ela fica lá nas coxias, ela fica lá no camarim, ela sempre está de olho. E eu sempre ensinava, filha, quando você for para um local, sempre mantenha educação. E ela não me dá trabalho nenhum, graças a Deus. A professora fala, ela é uma gracinha. Claro, dá para ver, ela sentadinha, mas quietinha. Assim, a criança começa a aprender. Ela é muito educadinha. Mas isso vem da onde? De berço, das mães, das duas mães, né? A avó e a mãe, que a avó é 2 vezes mãe, eu não estou errado, né? Verdade. E eu já herdei dos meus pais. E eu dou toda a liberdade para minha mãe. Mãe, quando você tiver que corrigir, corrija, porque eu não tenho nem o que dizer. Da mesma maneira que eu tinha minha avó que me corrigia, que me ensinava também. Eu dava toda a liberdade, olha. Eu dou toda a liberdade e ela é assim, apego na avó. E ela quer se espelhar. Minha mãe, quando ela chega na casa da minha mãe, ela fala, eu quero ir para minha avó, eu quero ir para minha avó. Eu não gosto nem de ficar em casa, quero ficar na avó. Se deixar, ela fica lá direto. Porque tem
um universo muito lúdico na minha casa. É muito livre, então, é lá muito a gente está almoçando, comendo, tudo transforma, né? Em atuação, história. Ela gosta muito que conte história para ela. Porque eles foram crianças que no início eu lia a história, depois a irmã mais velha lia a história. Então já foram criadas. Eu fui criada assim. Minha mãe contando história e fazendo bonecas para mim. E meu pai contando história. Então trazia livros, ele dizia, você leia para depois contar história para mim. Então era assim. Então aprendendo a contar história, a ouvir história. E essa tradição eu quis passar aos meus filhos. Então nós não tivemos problema nenhum em família. Filho nenhum deu nenhum problema, todo mundo tranquilo. E os filhos também, graças a Deus, né, eu tenho 3, todos tranquilos. Porque cresceram ouvindo histórias. E todos os filhos participaram com ela no teatro. Todos participaram. Todos. Ela falava, você vai lá, falava assim, mas não, você vai sim, você vai participar. Eu vou se desenvolver. Vambora. Já tenho sim, já não tem essa de não. Gente, a gente infelizmente está chegando já quase ao final do programa aqui. Mas eu queria saber, para finalizar, da perspectiva hoje da arte, né, na educação. Olha, o que eu vejo é que assim, a arte, ela renova e transforma. Só que assim, não adianta só algumas pessoas abraçar. Eu acho que devia todas entender isso, porque nem, assim, eu não generalizo, jamais, porque eu sei que tem vários profissionais que fazem da arte uma maravilha, mas não são todos. Então a gente ainda sente um certo bloqueio. Eu vejo isso, que as pessoas ainda sentem um certo bloqueio quando se fala em arte, quando se fala de teatro principalmente. Eu sinto um certo bloqueio, um certo preconceito. Eu sei que não são todos, mas tem. Só que se essas pessoas soubessem que o teatro, a arte, ela transforma, e quando a gente fala de arte, a gente está englobando a arte. A gente não está falando só teatro. Eu estou falando música, eu estou falando poesia, eu estou falando pintura, eu estou englobando o cinema, ou seja, eu estou falando de todas as maneiras e expressões da arte. E se essas pessoas soubessem que isso, com a educação, ela alavanca, ela transforma, eu acho que teria uma diferença muito grande. Primeiro que a gente tira muita pessoa da ociosidade, né? Então, isso já é um diferencial. Se você tira uma pessoa da ociosidade, transforma aquela pessoa num ser humano melhor, já é outra. Ela tem uma visão mais... Eu também penso assim. Embora eu fui abraçada pela arte, a escolas que eu trabalhei, né, onde eu fiquei, onde eu estou ainda hoje, você vê que eu ainda estou na lei antiga, que eu aposentei e continuei, que eu só vou sair em 2026, que eu completo 75, continuo porque eu só me sinto viva e bem trabalhando, fazendo arte. Mas não então, fazendo arte, né? Eu noto que os professores de arte, eles são muito criativos, tem muita coisa, mas, como se diz, precisa ter o de teatro. A hora que o teatro entrar também, fazendo parte, sendo abraçado por toda a educação, digo ela, municipal, particular, estadual, que entrou aí, os governos, tanto municipais, estaduais, vão perceber a diferença, a evolução que vai acontecer. Isso a gente sonha e a gente tem esperança. Eu, como se diz, eu quero viver para ver ainda. Vai ver. Vai ver. Amém. Gente, que daí. Deusni, Keila, obrigado muito mesmo pela participação de vocês aqui, né, falando sobre a arte. Isso, que está em tudo, né? Exato. Em todo lugar, em tudo na vida da gente. Obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Isso. Os meus aluninhos tocando, olha. Pois e é um músico excelente, como você falou sobre música. Então, eu abraço todos. Músico. A gente não faz diferença. Não tem diferença. Não, nem pode. É isso aí. Gente, obrigado, viu? Mais uma vez agradeço a participação de vocês duas aqui. E poder estar falando, né, sobre... Sobre arte numa casa de leis. Nossa, é verdade. Aí, ó, já vamos colocar isso em pauta. Poxa, é muito bom. Gente, obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Até a próxima. Nós também agradecemos, tá? Obrigado. Gente, o Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.